Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Esta é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, no século XVII, um filósofo, matemático, físico, cientista, enfim, o que você quiser chamar, né? Ele foi chamado Blaise Pascal, né? É um filósofo francês, né? Um cientista francês, falou a seguinte frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Né? Ele estava no meio da Revolução Científica, né? De Copérnico, Kepler, né? Galileu, enfim, o mundo estava, a Europa, né? Estava redescobrindo ou descobrindo, sei lá, o conhecimento científico, valorizando mais o conhecimento científico, a razão, enfim, tentando explicar o mundo fora da religião, da ótica religiosa, isso aí desde da ruptura renascentista com o pensamento medieval, e o que derivou na Revolução Científica e que depois vai derivar no Iluminismo. Né? Uma pequena aulinha de história para vocês, né? Nada que você também não possa ver no Google hoje em dia. Né? Então, o Pascal disse essa frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece, o que que mostra um pouco dessa contradição em que ele vivia, né? Ele, apesar de cientista, valorizar a razão, também tinha um lado místico, né? Um lado religioso bem forte. Então, ele era um cara contraditório e também valorizava essa questão das emoções. Né? Pois é, isso aí no meio daquela época que eu já expliquei, de valorização do conhecimento científico, ou que pelo menos uma elite aí pensante estava tentando, né, valorizar o pensamento científico, a razão. Pois 300 anos depois de Pascal, né, quase 400 anos depois de Pascal, eu tenho que remodelar essa frase. As razões, não mais o coração, né, mas as razões têm razões que a própria razão desconhece. Ou melhor ainda, a política tem razões que a própria razão desconhece. E vamos lá, né? E vamos tentar descascar esse abacaxi. Lembrando que Pai Toninho já tinha previsto isso, lá da sua bola de cristal, do seu tarô, dos seus búzios. Pai Toninho tinha previsto isso em um programa que a gente fez aí há cerca de 2 semanas atrás, acho que exatamente há 2 semanas atrás, hein? Pai Toninho se materializou virtualmente na nossa tela, falou exatamente isso. E falou o quê? Né? Ontem saiu na imprensa, e eu né, vi aqui especificamente no Globo, mas saiu em outros veículos, a seguinte notícia. Né? Partidos de Lula e Bolsonaro costuram alianças para as eleições municipais. Isso aí, acordos no Rio, né, para as disputas municipais. E Pai Toninho, ele, né, vislumbrava algumas alianças assim, né, a nível no Rio de Janeiro, inclusive falando de uma realidade que ele conhece, né, Pai Toninho de MP, ele tem lá sua caverna, seu terreiro, né, seu oráculo, ele
fica lá em Miguel Pereira, né, em alguns dos lugares místicos de Miguel Pereira, e daquela localidade ele tinha falado que, inclusive, ia se dar isso na própria cidade de Miguel Pereira. Né? Não que ele saiba de nada especificamente, né? Mas ele previu em sua bola de cristal que Miguel Pereira, né, bolsonaristas e petistas iam se aliar em algum momento. Isso é parte da previsão dele. Mas a previsão mais geral é que PT e PL, né, ou seja, o partido do Lula e o partido do Bolsonaro iam ter alianças, né, em todo o Brasil e fundamentalmente aqui no Rio de Janeiro. E pelo que diz o Globo, isso está se dando ou irá se dar em forte medida no Estado. E calma, surpresa nenhuma. Isso na Paitoninha isso não chega nem a ser uma previsão, né, Paitoninha? Porque quem acompanha política no Brasil, e nós acompanhamos aqui já há algum tempo, sabe que essas movimentações são extremamente normais na política brasileira. O inimigo de hoje é o amigo, o aliado. Amigo não, porque política não tem amigo, né? É o aliado de amanhã. Né? E o aliado de hoje é o inimigo mortal de amanhã. Então, surpresa zero, pai. Zero. Você se deparar com uma notícia de que PT e PL vão se aliar em alguns municípios não me causa estranheza. Me causaria estranheza dizer o seguinte: a partir de agora não haverá mais alianças espúrias nesse país, políticas espúrias. Então, o Partido dos Trabalhadores nunca será o Partido Liberal. Pois é, porque de fato é isso, né? E não é só o Partido Liberal, é o Partido Liberal, né, do Bolsonaro, né, do Ciro Nogueira e do Bolsonaro. Ciro Nogueira não, Valdemar da Costa, desculpa. É que é a mesma porcaria, né? E, obviamente, as eleições municipais elas seguem uma lógica toda própria, né? Apesar das eleições municipais recentes terem sido bem nacionalizadas, ou seja, trouxeram, né, disputas que se dão no âmbito nacional, mas elas se dão também, né, seguindo a lógica própria de cada localidade. Né? E em cada localidade há uma realidade diferente. Né? Então, nesse sentido, né, as relações políticas aqui no Brasil, que nunca se calcaram por programas, por serem programáticas ou ideológicas, e sim por serem casuísticas, e sim por serem fisiológicas, e sim por serem por relações de circunstâncias, né? Isso é o que anda por trás, ou seja, a estrutura política brasileira impõe aos partidos que assim hajam. Então, surpresa zero, PT e PL vão se aliar em alguns municípios do Rio de Janeiro, em alguns municípios do Brasil, e tchau imenso. O que nos faz refletir sobre aonde está o engano, né? Se no PT ou no PL, ou se o engano está na gente, ou naqueles que acreditaram que eram tão diferentes assim. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal. Amanhã falaremos sobre marco temporal, hein? Tchau, tchau.